Queridos amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Raciocínios Espíritas, neste que é o quadro Ciência Espírita. E hoje nós teremos uma abordagem muito especial. Teremos um convidado, um médico, o Dr. Márcio Leite, que vai falar para nós sobre genética. E nós conduziremos um diálogo especialíssimo sobre as contribuições da genética enquanto ciência materialista e, à luz do Espiritismo, o que a gente já tem de avanços e como o Espiritismo pode contribuir para essas relações e em que pontos a ciência materialista já consegue tocar, pelo menos de forma imprecisa, parcial, naquilo que tange ao espírito. Então, vamos assistir juntos porque nós vamos gostar bastante. A dinâmica será surpreendente. Nosso convidado vai estar aqui e vai desdobrar as suas ilações e os seus conhecimentos vastíssimos com respeito ao tema. Tenho certeza que vocês vão gostar. Genética, para mim, é a ciência que estuda a hereditariedade, estuda nossas características hereditárias, nossas determinantes hereditárias e suas infinitas nuances. Isso é genética. Entende-se que, pelo menos na ciência convencional, na nossa ciência materialista atual, que a genética é determinante. Ela tem as suas leis, a sua função, determina modificações através de mudanças nas células, mudanças cromossômicas, que induzem a mudanças nos aspectos ou nos fenótipos, na diferente apresentação dos tecidos. Mas a gente sabe que a genética é usada é a nossa fronteira, vamos dizer assim. A genética ela é a resposta última da ciência ortodoxa, da nossa ciência convencional, aquilo que nós entendemos como ciência no mundo de hoje. Os traços de todas as nossas características, de todas as doenças que nós desenvolvemos, podem ser detectados neste mapa genético, nessa alteração de cromossomas, e está tudo ali. Como se tivéssemos uma cartografia da nossa vida, de nossas características físicas, orgânicas, teciduais, está tudo ali mapeado. Mas a gente sabe, nós que temos uma visão espiritualista, entendemos que essa é a fronteira última do mundo material. Mas certamente não é do mundo espiritual, onde talvez comece uma realidade paralela ou uma outra realidade causal. Então, isso é importante a gente entender que, para nós médicos convencionalmente atuantes, nós temos a genética como a fronteira final. Mas aqueles médicos que hoje tentam explicações, ou que buscam algo mais, além de um determinismo materialista, que nós poderíamos chamar de genética, nós sabemos que do outro lado existem forças, influências que modificam a ação desses cromossomas, modificam a ação dos genes e segundo leis que não conhecemos completamente. Isso, qualquer característica física do nosso biotipo é um caráter, e é determinada geneticamente. Existe, como eu poderia dizer, existe registro dela na nossa cartografia genética. Existe especificamente, hoje isso tudo foi mapeado, foi tudo identificado, eu não diria tudo, mas muita coisa. Então a gente vê que essas características estão ali simbolizadas dentro de um mapa, de uma cartografia da genética. E cada mudança pode gerar, certamente vai gerar alteração física no nosso biotipo, no nosso desenvolvimento. Porque isso tanto diz respeito às características físicas que nós temos, por exemplo, ser
caucasiano, ou branco, ou moreno, ou negro, olhos azuis ou castanhos, como no nosso futuro, no nosso mapa de adoecimento, vamos dizer assim. Existem genes que determinam a nossa possibilidade de vir a desenvolver, hoje a genética já consegue ver isso, vir a desenvolver determinada doença. Existem marcadores, a palavra seria essa. São marcadores que podem significar determinados tipos de doença, determinados tipos de câncer, de neoplasia, de tumores, enfim. Uma vez que tudo é passado através das gerações, através de, vamos dizer, marcadores, esses marcadores seriam essa memória genética. São traços que estão neste mapa de cromossomos que nós temos, que determinam características. Essas características podem ficar obscurecidas durante 1 ou 2 ou 3 gerações e depois retornar, dependendo da mistura, entre aspas, que se faz com relação aos genes. Quando os dois seres se unem geneticamente para formar um terceiro ou um quarto ser, nessa mistura, os genes podem se sobressair uns sobre outros e isso marcar determinadas características genéticas, determinadas características fenotípicas, ou seja, observáveis. O projeto Genoma foi um estudo feito para levantar toda a cartografia genética humana. Isso, todo o mapeamento dos genes humanos. Levou muito tempo e se acreditava que iria trazer enormes benefícios, e aí talvez ainda traga, mas até agora, pelo menos em termos práticos, na minha opinião, tem sido decepcionante. Da teoria das espécies, da evolução das espécies, né? Ele acreditava que os seres se adaptariam ao ambiente terrestre. Aquelas espécies que estivessem mais adaptadas sobreviveriam, de acordo com influências ambientais, né? Com influências. Com relação ao homem, a coisa fica um pouco mais complexa, porque existem influências ambientais, influências sociais, há uma dinâmica muito mais complexa. As espécies desapareceriam, as espécies menos adaptadas a essas circunstâncias, elas tenderiam a diminuir em quantidade com o tempo. E as que estivessem mais adaptadas tenderiam a aumentar. Como isso, às vezes, varia bastante, de acordo com a época, de acordo com o tempo, a gente tem esse bailado genético, esse bailado de espécies. Mas a gente vê que no organismo humano, por exemplo, alguns pontos do corpo humano se considera que sejam órgãos em extinção. Ou seja, evolutivamente, tornando-se desnecessários ao longo do tempo e com a tendência a desaparecer. Isso é observável também em várias espécies animais e vegetais. O homem, ele teria a possibilidade, uma vez alcançado o domínio da consciência e da inteligência, a ele é dado o direito, ou ele se arrisca a fazer determinadas modificações. Então fazemos modificações nos vegetais, fazemos modificações com os animais e, de certa forma, por que não dizer, fazemos com nós mesmos. Então, o homem atingiu esse nível de inteligência e ele interfere na natureza. Interferir nos genes é interferir na natureza. E sempre ele busca em seu próprio benefício. Algumas experiências podem ser realmente boas, outras podem ser mal sucedidas. E isso vai ficar
para discussão a posteriori. Mas é possível, sim, essas intervenções. Eu acho que aí entra algo que a gente tem que pensar muito no ambiente da bioética, né? A questão da intenção. O que é que se quer fazer com aquilo? Porque nós vamos, à medida que a ciência avança, nós vamos adquirindo um poder muito grande. E o homem precisa estar filosoficamente e consciencialmente preparado para essas intervenções e para o resultado dessas intervenções que podem advir dessas experiências. Mas nós temos esse poder. Nós precisamos estar filosoficamente, consciencialmente, eticamente evoluídos para não fazer bobagem. Porque a gente pode interferir, por exemplo, como você dá o exemplo, no sentido de ficarmos mais resistentes às enfermidades, no sentido de ficarmos mais bonitos, mas quais seriam os critérios de beleza a serem aplicados nesse caso? Mas, da mesma forma, isso pode ser utilizado para formar seres humanos ou para gerar seres humanos com características negativas que não seriam interessantes evolutivamente falando, mas por interesses particulares de grupos ou de nações, enfim. Vamos dizer, por exemplo, que o homem pode usar esse conhecimento genético para formar soldados mais bem treinados para lutar e para dominar. Então, isso seria uma utilização deletéria desse conhecimento que gera um poder. Mas enquanto estivermos, aí entra a questão da intenção, enquanto estivermos intencionalmente focados no positivo, no que é bom, no que é belo, no que é grandioso, ou seja, eticamente de uma forma positiva, eu acho que o homem vai cada vez mais adquirir esse poder, essa capacidade. A questão é a má utilização, como em tudo na vida, como em qualquer outra coisa. Como a ciência ainda é extremamente materialista, a medicina é materialista, a genética é um departamento da medicina materialista, nós tentamos identificar neste mapa todo e qualquer traço a respeito de toda e qualquer coisa, de toda e qualquer característica. Então, uma má índole, uma característica de perversidade, a homossexualidade. Existe muita discussão com relação a isso. Eu não sou um especialista, eu não vou dar uma palavra final nessa questão, mas tudo se tenta encontrar neste mapa mundi genético. Mas existem coisas que certamente ainda nos fogem, que não podem ser rastreadas, ou que ainda não foram rastreadas. Só que aquela coisa, nós podemos nos dar por satisfeitos dentro da visão materialista de que uma vez a gente tendo esse mapa completo, nós vamos ter o mapa da vida. Eu acho que é uma grande tolice. Existe uma outra parte que é o modelo organizador, vamos dizer assim, usando um termo do Hernani, né, Guimarães Andrade. É o modelo organizador biológico. Vamos dizer que seria a matriz. E a partir dali nós temos a cópia. O mundo físico, no meu entendimento,
é a cópia. A matriz, o original, está na interface espiritual. A medicina ainda não define isso. Ela não determina que haveria alteração genética. Mas a psicologia e o bom senso mostram para a gente que essas influências são extremamente importantes na formação do ser como embrião. Na formação da criança depois de nascida também, do seu caráter. Tudo isso determina. Indivíduos que viveram ou que foram gerados ou que nasceram em famílias conflituosas podem ter um comportamento essencialmente diferente de crianças que viveram em lares saudáveis. De vez em quando a gente vê aí na mídia comum, a gente vê notícias de trabalhos que foram feitos que para mim definem um óbvio. Se você trata com amor uma criança, muito provavelmente, com grande chance, ela vai vir a ser um indivíduo saudável, um indivíduo socialmente útil, socialmente integrado. Se você agride um ser humano desde a mais tenra idade, muito provavelmente você vai ter uma pessoa com dificuldades emocionais e com conflitos emocionais muito sérios, se não voltados até para o crime ou para uma série de distúrbios psicológicos, até psicoses. Então, isso é uma coisa que... Mas ainda não existe, pelo menos até onde eu posso entender, evidências de que exista geneticamente, cromossomicamente, alterações provocadas por essas influências psicológicas. Eu acho que falta desenvolvimento de consciência, abertura de consciência, quebra de paradigmas, quebra dessa carapaça conceitual e cultural que nós criamos. Nós já tivemos um grau de espiritualidade, de integração à natureza e ao mundo simbólico e espiritual muito maior do que temos hoje. Então nós já vivemos isso em outras etapas da civilização humana. Existem culturas que são assim, totalmente integradas. As culturas aborígenes têm uma inteligência extremamente aguçada, extremamente interessante e evolutiva. Por que nós perdemos isso? Nós nos distanciamos dessas raízes. Nós nos distanciamos dessa história primeva. Nos afastamos, nos voltamos para a razão. Não há nada de errado com a razão. A razão é extremamente importante. A questão é que, valorizando demasiadamente a razão, nós perdemos outros valores, nós perdemos outra cognição, nós perdemos outra sensibilidade, a capacidade de interagir com a natureza, de interagir com seres vegetais, animais, minerais. Nós nos afastamos da criação. Esse é o ponto. Através da razão, nós hipertrofiamos a razão e nós nos afastamos de uma cognição intuitiva extremamente importante para a nossa colocação no mapa da vida. Nós precisamos resgatar essa sensibilidade, nós precisamos resgatar essa essência e fugir um pouco da materialidade, da questão da razão, ou melhor, estender essa razão. Ver de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa, mais holográfica, mais holística, mais holotrópica, mais completa. Nós nos afastamos disso
e levamos com isso, hipertrofiamos certos aspectos da nossa cognição, da nossa inteligência, da nossa consciência, e hoje estamos com uma dificuldade conceitual enorme de apreender o mundo, quanticamente falando. Experiências quânticas. A medicina precisa evoluir para isso. A medicina precisa evoluir admitindo a espiritualidade, casando a espiritualidade. Você vê que hoje existem algumas tentativas da medicina se acoplar com a psicologia. Isso me parece evidente que tem que ser feito. Inclusive eu defendo a ideia de que o médico deveria ter formação em psicologia, o psicólogo deveria ter formação em medicina. Porque isso deveria ser uma coisa só. Nós segmentamos, nós fracionamos. O corpo biológico fica com os médicos, o corpo psicológico com os psicólogos. Isso é uma grande tolice, porque os dois se influenciam o tempo inteiro. Então, nós caminhamos em termos de medicina, estudando tudo a nível da biologia, da fisiologia, da patologia. Agora estamos numa grande enrascada. Agora estamos numa grande dificuldade de dar esse salto quântico, que é exatamente isso que você pergunta, esse salto quântico para uma realidade mais completa, uma realidade mais ampla e mais integrada que nos satisfaça como seres humanos, físicos e também em questão de alma, né? Como seres psíquicos que somos, como seres espirituais que somos. Eu gosto muito daquele ditado, daquelas palavras do Teilhard de Chardin que diz: nós não somos seres biológicos, não somos seres biológicos vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo experiências biológicas humanas. As doenças humanas, elas não são meramente físicas, elas não são meramente materiais. As doenças humanas estão muito influenciadas pela questão da alma, pela questão do espírito. E como médico eu ouso dizer isso, porque é assim que eu sinto. Se você quiser entender apenas como o homem como um ser biológico, como um amontoado de ossos, de carnes, de vasos, isso não existe, isso não funciona. Nós somos seres pensantes, somos seres sencientes. Nós funcionamos numa integridade simbólica, psíquica, que só o estudo da anatomia e da fisiologia não vai me suprir, não vai me satisfazer. Então a gente precisa realmente fazer essa ampliação. E o momento já tarda de ser feito isso. Nós temos que integrar a espiritualidade. Nós temos que integrar os aspectos psicológicos e aspectos espirituais, porque somos seres ricamente psicológicos e essencialmente espirituais. Você está me perguntando isso como um médico físico ou como um médico com uma forte inclinação espiritualista? Porque se você me pergunta como um médico físico, eu vou lhe dizer que eu não tenho como provar que essa influência vai ser integrada à natureza orgânica do ser humano. Mas como médico espiritualista, eu não tenho dúvida alguma de que você, agindo de uma forma saudável dentro de um conceito de consciência, você vai induzir um funcionamento melhor do seu organismo orgânico, do seu organismo espiritual, perispiritual, e você vai estar limpando, você vai estar depurando isso, eu não tenho dúvida alguma. Nós vamos estar depurando e agindo consciencialmente, evolutivamente, em termos de benefícios para a nossa espécie. Nós estaremos com uma concepção evolutiva, que nós não temos numa medicina convencional, que apenas se ocupa de passar remédios e aliviar dores e sintomas. Isso é muito pouco para pretensões evolucionárias. Eu vejo como atitudes negativas ou prejudiciais, atitudes de autossabotagem inconscientes, né? São vícios inconscientes de nós como almas em aprendizado, como espíritos em aprendizado. Eu vejo como isso se repercute negativamente a nível psicológico, né? A nível de sintomas psicológicos, de angústias, depressão, ansiedades, transtornos psicológicos mais variados, e vejo como isso também se reflete a nível físico. Então, fisicamente,
eu não tenho dúvida alguma da importância desses fatores. Só que é aquela coisa, se você vai a um consultório médico convencional, por mais boa vontade que o médico tenha, se ele não tem uma visão espiritualista da vida, ou se ele não é voltado para a percepção quântica da vida, ele vai se limitar aos conceitos que estão nos livros, ao conhecimento ordinário dos livros, que já é uma quantidade absurda, mas na minha pretensão, por exemplo, o que eu posso lhe exemplificar no meu consultório, eu procuro verificar isso. Eu não dou uma de padre, de pastor, de orientador, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu tenho a obrigação de consciencialmente compreender a angústia básica do meu paciente. Fica também, né? Dentro do mundo capitalista como nós vivemos, essa questão é importante, que a indústria portentosa da indústria farmacêutica está aí, né? Não tenho dúvida disso. Eu acho que um laboratório investe numa linha de pesquisa, ele gasta milhões de dólares para se chegar a uma determinada substância, uma determinada droga. E quantas coisas em medicina foram descobertas assim, por descuido, por acidente, de forma inesperada? Nós vivemos num sistema capitalista. Num sistema capitalista selvagem, em que as pessoas, grupos, têm forte interesse em lucro. A indústria farmacêutica é a indústria mais poderosa do planeta. São centenas de bilhões de dólares, eu não tenho números aqui agora atualizados, mas são centenas de bilhões de dólares gerados todos os anos. Como eu estava falando antes para você, o interesse é lucrar, o interesse é ganhar com isso. Eu não tenho dúvida. Muitos médicos, muitos colegas, assim, valorosos colegas, muito empenhados nas suas atividades laborativas dentro da medicina, talvez eles não consigam reconhecer isso. Mas eu sei que existem alguns que botam a boca no trombone. A gente sabe que existe isso sim, que os laboratórios querem dinheiro. Isso é toda uma máquina que é gerada. E quando se investe muitos milhões de dólares numa pesquisa, alguma finalidade há de se encontrar para aquela substância, para se chegar até ali. E eu não duvido que determinadas circunstâncias, determinadas patologias, determinadas doenças, nomes novos que estão surgindo no Código Internacional de Doenças, tenham sido criados a partir dessa necessidade artificial de se vender remédios. Então, se fabrica remédio e se quer consumidores para toda essa produção. Então, não interessa, a bem da verdade que eu observo, não interessa para a medicina, ou melhor, para as multinacionais de medicamentos, a cura dos problemas. Eles querem consumidores. Isso eu vivi na pele como homeopata. Porque os meus pacientes consumiam menos medicamentos. Evolução científica, intelectual, evolução moral. Nós não admitimos, nós, eu digo, a humanidade média, uma consciência média da humanidade, ainda não entende, não compreende, não absorve isso. Então nós consideramos desenvolvidas aquelas nações que atingiram alto patamar de educação, de cultura, de desenvolvimento científico, tecnológico, de conforto material. As maiores nações da Terra, a mais poderosa nação da Terra, atingiu um alto nível de conforto material. Mas e de evolução moral? Nem sempre as coisas caminham paralelamente, né?
Às vezes o país extremamente pobre do ponto de vista material é o que é mais evoluído moralmente, espiritualmente. Então nós precisamos equalizar isso aí, nós precisamos equilibrar essas coisas. Claro que essa definição é importante. E nós, como espiritualistas, nós vemos que essa evolução moral, eu não estou falando aqui de convenções, eu não estou falando aqui de conceitos e preconceitos, eu estou falando de evolução de consciência, de evolução de moral, moral elevada, moral espiritual. Não convenções, né? Eu não estou aqui dogmatizando coisa alguma, eu estou apenas me referindo a uma evolução de consciência. E o item da questão, a questão moral, é extremamente relevante. Então, inclusive para uma repercussão dinâmica de saúde, para um organismo saudável. Isso não quer dizer, em absoluto, que o indivíduo que esteja muito doente, por qualquer diagnóstico que ele tenha, que ele não seja moralmente desenvolvido. Não é isso. Mas como humanidade, nós precisamos galgar esse patamar moral, nós precisamos subir essa escada da moralidade, da decência, da ética, para que a gente consiga minimizar uma série de outras coisas, inclusive das doenças físicas e psicológicas. Eu vou citar apenas um exemplo para que se compreenda isso. Para que a gente possa fazer uma analogia com o que eu estou querendo dizer. Vamos dizer, por exemplo, o álcool. O álcool é um elemento extremamente prejudicial, a bebida alcoólica, extremamente prejudicial, extremamente deletério. Como médico eu vejo, como médico e como terapeuta, eu vejo o álcool produzir as piores coisas nas famílias, nas pessoas, porque com o álcool, com o abuso do álcool, você é levado à violência, é levado a agressões, é levado a acidentes. Com o abuso do álcool se interrompem vidas, famílias, se desagregam famílias. Eu tenho pacientes, eu vejo isso nas pessoas. Com o álcool você entra em depressão, aumenta os casos de suicídio, aumentam os casos de homicídio. O álcool é um elemento extremamente prejudicial. Isso não me impede de tomar um martini bianco. Isso não me impede de, com um amigo, tomar uma cerveja na praia num dia de calor. Mas aí está o nível de consciência. De você perceber, tudo bem, eu posso tomar um copo de cerveja ao invés de tomar uma água de coco. Mas eu controlo o álcool, não o álcool me controla. O problema não é o álcool. Como o problema não é o sexo, como o problema não é o dinheiro, como o problema não é a medicina. A medicina é perfeita dentro do grau de desenvolvimento que ela é capaz de produzir hoje. A quintessência é o ser humano. É o homem que vai agir com essa medicina. Eu posso usar esta ferramenta para trazer os meus pacientes para um nível mais alto de consciência. Possa induzir uma melhoria genuína nos outros. Não é somente prescrever um remédio que ele vai tomar de forma automática, mas que não vai mudar a vida dele. Você está trazendo, você dá o comprimido para ele, mas você dá um pouquinho de consciência. Infelizmente a consciência ainda não vem em drajas. Mas, se pudesse vir, seria excelente. Então, engaje o seu paciente. Aprendi isso com a homeopatia. Engaje o seu paciente no processo de despertar, que é o seu processo de cura. Vamos comigo. Doutor, ele chega para mim e diz, eu vou me curar disso? A minha resposta sempre é, eu não sei. Mas a gente pode tentar. Eu vejo uma perspectiva boa para isso. Eu vejo uma possibilidade. Vamos tentar juntos? Vamos experimentar? E aí eu vou usando os medicamentos, que dentro da homeopatia a gente vai buscando o melhor similar, ou o simílimum, quando possível encontrar, e tentando retirar as obstruções, os desvios, tentando retirar os obstáculos à cura, como a gente chama em homeopatia, e vai levando, vai conduzindo esse paciente. Isso é um processo terapêutico.
físico e psicológico também. Porque toda doença tem um viés psicológico envolvido. Não tem doença que não tenha. Se você tem uma doença grave, você vai ter um viés psicológico associado a isso. Você vai ter uma depressão, você vai ter uma postura diante do mundo, você vai ter um transtorno de ansiedade, você vai ter uma angústia existencial que está atrelada a essa doença física. Então, tratar só a doença física e esperar que tudo mais melhore, não é o caminho melhor. Mas se você trata a totalidade do paciente e ele melhorando o seu psiquismo, a própria doença física tende a melhorar, tende a responder a essa melhora. Isso. Eu estava insatisfeito com a química, eu estava insatisfeito com o tal de passar remédio e meu doente tomar, aderir ao tratamento, às vezes não aderir e voltar com um problema, ou ter uma melhora imediata e voltar com um problema depois, porque hoje a gente quer respostas imediatas, né? A gente quer sarar a dor ou curar a dor imediatamente. Mas muito poucas vezes a gente se preocupa com o que está por baixo, com o que está causando aquilo ali, com o que está sendo o elemento. A doença eu entendo a doença hoje, não é algo que cai sobre a gente por acaso, a gente está andando na rua e ela, pá, caiu, aconteceu. Não é assim. Nós produzimos a doença com o nosso psiquismo. Geneticamente, ela já veio, se manifesta desde a infância e persiste ao longo da vida e muitas vezes encurta a vida da pessoa. Tudo bem, existem esses problemas. Mas algo que nos acontece aqui e agora, que pode ter ou não raízes mais profundas ou mais para trás, nós vamos assumindo a responsabilidade e a consciência sobre esse problema, assumir o compromisso de fazer o melhor possível para melhorar isso aí. De uma forma consciente, não apenas vou tomar um remédio que eu vou ficar bom disso. A medicina quase não cura nada, ela contemporiza quase tudo. As doenças que são curáveis são as doenças que são espontaneamente curáveis, as doenças infecciosas. Na maioria das vezes a gente controla com a medicina de hoje. Nós controlamos, a gente controla sintomas, a gente controla a dor, a gente controla a carga viral, a gente controla ou consegue inibir o crescimento, ou consegue retardar um pouco o desenvolvimento, a gravidade daquela enfermidade, mas curar é um verbo difícil de ser conjugado dentro da medicina. A homeopatia, na realidade, veio no bojo dessa insatisfação. Às vezes o paciente chega muito desacreditado, ele chega muito deprimido, muito triste, porque já deram um veredito para ele vai morrer em tanto tempo. Isso não existe. Nós temos que dar ao paciente o direito de fugir às estatísticas. Nós temos que dar a ele a chance de fazer milagres com ele mesmo. Porque milagres acontecem, eu sempre digo para os meus pacientes, milagres acontecem. O problema é que eles não são previsíveis e não são regulares. Mas eu já vi, na minha prática clínica homeopática, pequenos milagres. Mesmo que ele não alcance a cura formal, mas que ele se sinta livre o suficiente para se sentir curado. Isso é uma coisa interessante. Talvez ele não tenha cura formal, mas ele pode atingir um nível de satisfação pessoal que é correspondente a isso. Quando você abre a consciência, como Einstein falou, você não consegue mais voltar ao nível que você era. Quando você aumenta o seu grau de percepção, você amplia a sua visão de mundo, você não consegue mais voltar ao que era. Foi um ganho, e esse ganho é permanente. Então ele aprende a se observar, ele aprende a se cuidar mais, ele aprende a estar vigilante, mas não aquela vigilância angustiada que qualquer coisinha é um sintoma que você amplifica. Não é isso. Você aprende a estar vigilante a seu próprio respeito e a respeito de sua interação com o mundo. Não só com o mundo, os seres humanos, mas com os animais, com as plantas, com tudo. Isso é uma coisa que o indivíduo passa a ter, uma sensação de bem-estar geral que a gente fala dessa forma nos estudos homeopáticos, sensação geral de bem-estar. Você pode estar, quando o remédio, você acerta o simílimo,
ou você acerta aquele melhor medicamento, o indivíduo ele não está melhor da doença dele ainda, mas psicologicamente ele já se sente melhor. Ele já está mais positivo, ele está acreditando mais, ele está mais interessado, ele tá mais integrado. Vamos dizer que o humor dele se eleva. Isso em homeopatia é uma coisa muito interessante até para a gente se guiar para saber que está usando o remédio certo. Quando o indivíduo melhora o humor. Mas se o paciente melhora do sintoma e o humor dele piora, ele não está evoluindo de forma curativa. No conceito homeopático. No conceito alopático, não. Melhorou a doença aqui, o médico não está preocupado se você está para baixo, está depressivo. É um outro porém. Isso aí para ele está separado. Para o homeopata, não. Se você usa o medicamento, melhorou o sintoma físico, mas o paciente está psicologicamente, psiquicamente se sentindo pior, isso não é sinal de boa evolução, de evolução curativa. A gente tem que retomar o caso e rever para buscar um remédio que, mesmo que não melhore os sintomas físicos de imediato, mas ele se sinta melhor psicologicamente falando. Ô Flávio, tá nevando aqui, Flávio. Tudo bem? Quero deixar registrado minha alegria de meu amigo Márcio aqui, Dr. Márcio Leite. Estou invadindo aqui a alegria é minha. Aqui nessa. Agora, tem neve caindo aí? Não, mas não vou invadir gravação, não. Não, Flávio, fica aí fazendo pergunta. Aproveita. Eu falei pra ela. A gente estava falando sobre... O artista aqui é você, Flávio. Nada disso. A genética do comportamento. Não foi o Tomás? Que bacana. Não, fala aí da genética. Que bacana. Você tá me pegando de surpresa, eu nem sei. Opa, tem que ser. Eu não vou me intrometer na gravação de vocês, não, que Márcio estava falando sobre a interação entre a medicina e a psicologia. O quanto que estudar o ser de forma separada dificulta chegar, né? Exatamente. No tratamento. É a separação conceitual, né? De o médico cuidar da parte material, da parte orgânica, biológica, e quando a coisa complica, ou quando o paciente apresenta as suas manifestações naturalmente simbólicas, ele já não quer lidar com aquilo, ele já não sabe como lidar com aquilo, aí ele encaminha para o psicólogo, né? Então eu acho que isso é uma barbaridade. Eu acho que médicos e psicólogos tinham que ter formação conjunta. O médico deveria ser psicólogo, o psicólogo deveria ser médico. A separação deveria ser posterior. Como eu posso me tornar um cirurgião cardíaco, como eu posso me tornar um pneumologista ou... Não concordo. Falando aqui da minha área, a formação no universo biológico, farmacológico, é muito deficitária mesmo em psicologia, né? Tanto é que em alguns momentos, alguns colegas nossos, a gente costuma tentar buscar, ir atrás, né? Até para quando tem paciente conjunto com o psiquiatra, a gente dialogar dentro da farmacologia, né? Conseguir fazer essa interlocução, porque é deficiente mesmo na área de psicologia. Discutindo isso, explicando que essa expressão da consciência te dá acesso a uma intuição que muitas vezes visa complementar o diagnóstico médico, induzir a responsabilidade do paciente para ele se curar, mudar de comportamento, né? Ele definiu muito bem que as causas são do espírito e do corpo físico é só uma cópia. Embora a medicina não consiga ainda perceber, né? Vai perceber, né? Cedo ou tarde, em algum momento, ela vai começar a ter que ampliar isso aí. A verdade é que em algum nível, né, Márcio? Tem um nível ali que eu não sei se é do DNA, que às vezes essa distinção entre psíquico e físico fica mais difícil, né? É como se a gente buscasse, mas eu acho que isso é a nossa necessidade de materializar conceitos, né? De ter um substrato material que justifique, seja o que for que estamos pensando. Seria a nível do DNA? Seria algo ainda mais delicado e profundo e sutil do que o DNA? Mas o que a gente vê, o que eu vejo na prática, o que se percebe, você também certamente percebe isso, é que muitas vezes não dá para você separar o indivíduo, biologicamente falando, do indivíduo psiquicamente falando.
Muito bom. Eu me lembro que essa expressão genética do comportamento é uma expressão que em algum momento foi utilizada em psicologia. Na minha época de graduação, por exemplo, tinha uma disciplina genética do comportamento, mas era muito limitada, era uma coisa bem reducionista. A ideia era o estudo de síndromes, então determinadas síndromes. Pois é, exato. O termo é bonito, né? Genética do comportamento. Mas quando você vai lá, se estuda de síndromes. Síndromes. Então, a ideia de que é bem incipiente, bem inicial, né? A ideia de que, sei lá, aquela síndrome do cromossomo, né? Do cromossomo 23, a síndrome de Down. Né? E aí, em que nível aquilo é físico ou psíquico, né? Já que algumas síndromes ditam um modo de se comportar, né? Essa é mais ou menos a ideia, né? Hoje a gente tem, por exemplo, algumas sugestões de propensão genética para o alcoolismo, por exemplo. O alcoolismo é isso, que são questões mais comportamentais, né? E há hipóteses genéticas a esse respeito, né? Essa é uma discussão interessante, né? Porque a princípio parece um determinismo biológico, né? Genético, mas não, né? E aí a doutrina espírita vem dizer que a causa genética é a causa física, mas há uma causa para a causa genética, né? A questão do limite é que é muito difícil da gente estabelecer. Seria o DNA dos cromossomas? Essa é a partícula mais íntima que a gente conhece. Mas talvez não seja. Nós já estamos vendo aí as micropartículas do átomo, né? As subpartículas do átomo, a partícula de Deus. Então, mais adiante, talvez a gente descubra que a partícula de Deus também é divisível. Também se constitua de outras micropartículas ainda mais diminutas. E no fundo não reste nada, reste só energia, que é o que a gente intuitivamente já sabe. Isso. O questionamento é o que é que materialmente é antes do perispírito, né? Porque já que o perispírito modela a matéria, né? Que é também matéria, perispírito, né? Mas esse modelado mais fluídico, né? Seria o DNA ou seria alguma outra coisa mais sutil? A sua questão é muito interessante. O DNA seria o elemento que a gente... mas o DNA também é constituído de partículas, de subpartículas, né? Dos aminoácidos. A gente vai cada vez mais se aprofundando no mundo do micro, né? Do microcosmo. E não sei se tem fim essa viagem. Eu só queria agradecer a oportunidade de vir aqui conversar com o Flávio, de conversar com você, Patrícia. Desculpe aí eventuais limitações teóricas, mas eu fico muito feliz de poder, se esse papo de alguma maneira serviu, contribuiu de alguma maneira para que a gente cresça, evolua, abra a consciência, melhore a inter-relação, a interação médico-paciente, paciente-psicólogo, enfim. Como humano, como espiritualista, o que eu quero, o meu desejo sincero seria de que a gente pudesse cada vez mais ampliar essa consciência, cada vez mais se perceber como espírito eterno, imortal e cumprindo sua missão aqui ou em qualquer outro lugar. Um grande beijo.